vou acompanhar o meu texto, porque depois a gente, eu sou muito prolixo, às vezes eu me perco. No nosso mundo atual, embriagado de racionalização, eficácia, especialização, competição, ceticismo, consumismo, niilismo e hedonismo, se alguém me pusesse a mais autorreferente, narcísica e masoquista questão: o que é a filosofia? Seguida daquele é subsidiário, para que ela serve? Não hesitaria em responder: é uma atividade especulativa que não serve para nada, quer dizer, para tudo. Aristóteles dizia que não podemos filosofar sem ócio. Ócio não é preguiça, não é inércia, mas atividade intelectual. O negócio, a negação do ócio só tem início no início da Idade Moderna. O valor da filosofia não está a serviço de ninguém nem de nada, pois indicaria servidão. Ao não se submeter a nenhum poder, livra-nos da imbecilidade e desperta sempre nossa inteligência, esta aptidão estratégica de pensar, tratar e resolver problemas em situações de complexidade. Ademais, a filosofia impede que nossa alma adoeça. Sêneca. Que nossa vida seja um deserto ou um vazio. Na verdade, é a sabedoria. Sócrates testemunhou que sábio é aquele cuja vida serve de prova. Aquele que sabe que uma vida não vale nada, mas que nada vale uma vida. Cabe a esta velha questão há uma resposta clássica. A filosofia é uma reflexão crítica sobre questões relativas ao mundo, ao conhecimento e à ação dos homens. Filosofar é desenvolver o espírito crítico, ter discernimento, aprender a julgar por si mesmo, independentemente de toda autoridade, e transformar o que nos é dado pela experiência imediata, senso comum, num saber produzido e compreendido, reflexionado. Filosofar é manter o pensamento sempre em estado subversivo e estar disposto a perguntar sempre, mas por que não? O filósofo é o maníaco do porquê. O maníaco do estudo, do querer saber. Não devemos jamais fazer concessão ao saber, pois seria fazer concessão à liberdade, à beatitude, à alegria, ao desejo, diria Lacan. Isso é Spinoza. Por isso, dá razão a Einstein quando proclamava: duas coisas são infinitas: o universo e a imbecilidade humana. Da primeira eu tenho dúvidas. E fez sua as palavras do meu velho e querido Bachelard: eu estudo
Pensar não ouso, porque só os filósofos pensam antes de estudar. E eu digo, só alguns, porque hoje precisamos estudar muito para pensar bem, melhor e de outra forma. Mas com um sonho na cabeça e uma bússola na mão, para não ficarmos condenados a viver na rotina do sexo, da droga e do criticar. Epicuro já dizia que ninguém, sendo jovem, demore a filosofar, nem, sendo velho, se canse da filosofia. Porque para ninguém nunca é tarde demais para garantir a saúde de sua alma. Esta libido, ou tesão, pulsão de filosofar, permanece viva, pois uma vida sem exame, sem filosofar, não merece ser vivida, dizia Sócrates aos seus juízes que foram visitá-lo na prisão, prometendo soltá-lo se parasse de encher a paciência do pessoal, né? Pode trazer a cicuta, que uma vida sem exame não merece ser vivida. Mas o que significa pensar? Pensar é pôr em questão as representações instituídas, as ideias estabelecidas sobre o mundo, sobre a ordem da cidade e sobre os valores. É inconformar-se com todo o discurso racionalizador e justificador do status quo. É não aceitar como verdadeiro o atual materialismo pragmático do consumo, do sucesso sociomediático a todo preço, da vida sem esperança nem utopias. Pois tudo isso nos leva à legitimação da religião, do consumo ou do monoteísmo do mercado, do entretenimento, nada exigindo de ninguém, muito menos a fraternidade entre os homens. Enfim, pensar é dizer não, sempre, a tudo que diminui e degrada a condição humana, ou compromete sua densidade moral. Tudo que leva a não perceber que a abundância dos bens materiais, ao invés de preenchê-lo e torná-lo feliz, o esvazia e o torna deprimido. Pois esses bens ficam suas raízes, já dizia Nietzsche, num niilismo, negando radicalmente o fim das coisas e pregando não só o desaparecimento de uma transcendência, mas a anulação dos valores a ela ligados, a perda total de todos os ideais e das utopias alimentadas por uma esperança. Nos dias de hoje, nada mais estimulante à reflexão do filósofo do que o contato com a atividade científica. Agora, vi mesmo, há pouco tempo na UF, um centenário do Paul Ricoeur, que era um velho amigo meu, traduzia a obra dele antigamente. Toda vez que eu ia a Paris, eu almoçava com ele pagava até o vinho e a comida, né? Morreu no dia que eu cheguei lá, em 2005. Então, no dia de hoje, nada mais do que o contato com a atividade científica. Uma palavra bastaria para qualificar o filósofo nos dias de hoje. Vamos usar esse palavrão aqui, o intelectual. Não no sentido platônico de doxósofo, do indivíduo que se afirma como técnico da opinião, se toma por sábio e se funda na lógica da política, da denúncia, da difamação, da sloganização,
da falsificação do pensamento do outro, mas do pensador, que se baseia na lógica da argumentação e da refutação, jamais confundindo as coisas da lógica com a lógica das coisas, tampouco tomando as revoluções na ordem das palavras por revolução da ordem da realidade, mas sempre pronto a criticar todos os abusos de poder. Ele não admite nenhuma autoridade intelectual seja usada como arma política. Sua missão, do pensador, do intelectual, questionar todas as representações objetivamente admitidas e rejeitar não só toda fonte de sentido distinta da atividade viva dos seres humanos, mas toda autoridade agindo de modo irracional ou não justificando racionalmente suas afirmações e suas decisões. O intelectual, em sua capacidade de afirmar sua liberdade em relação a todos os poderes, sua permanente crítica das ideias recebidas e a demolição sistemática dos preconceitos, superstições e alternativas simplistas, a fim de encarar de frente a complexidade dos problemas e a ambiguidade da condição humana com uma razão aberta, capaz de dialogar com todas as formas de saber, todas, porque os preconceitos, já dizia Maquiavel, têm raízes mais profundas do que os princípios. O filósofo ou intelectual nos dias de hoje precisa tomar consciência dos dois vírus que o atacam, para os quais não há vacina, só alguns antídotos: o autoritarismo, abuso do exercício do mini-poder e da detenção do mini-saber, e o dogmatismo, impondo de modo categórico verdades sem provas nem crítica. A respeito do dogmatismo, não me canso de citar um trecho de um prêmio Nobel de Medicina Molecular de 66, faleceu uns 3 meses atrás, François Jacob. Dizia o seguinte: não é somente o interesse que leva os homens a se matarem, não é. Também é o dogmatismo. Nada é tão perigoso do que a certeza de ter razão. Foge dessa gente. Nada causa tanta destruição quanto a obsessão de uma verdade considerada verdadeira ou absoluta. Todos os crimes da história foram e estão sendo cometidos por algum fanatismo. Todos os massacres foram e continuam sendo realizados por virtude, em nome da religião verdadeira, em nome do racionalismo legítimo, em nome da ideia justa, em nome do politicamente correto, em nome do combate contra a verdade do outro, do combate contra Satã, e eu acrescento, contra Satã. Gostaram aqui, né? Bom, donde o intelectual precisa manter-se indiferente às regras e conveniências sociais,
e fazer sua a indagação de Adorno, Theodor. Será que ainda podemos filosofar depois de Auschwitz? François Lyotard dizia: a pós-modernidade nasce com Auschwitz. No mundo de hoje, caracterizado pelo conformismo, o intelectual é aquele que toma consciência de que mudaram completamente os eixos de nosso pensamento. Algumas características eu vou pular também para não alongar. Neste contexto de atomização do pensamento, não existe mais centro de gravidade. A hegemonia da ideologia cede lugar à hegemonia da tecnologia. A esse respeito, Einstein também, antes de morrer, profetizou: temo o dia em que a tecnologia vai se sobrepor à interação humana. Teremos uma geração de idiotas. Está chegando? Está chegando? Está chegando? E hoje não está desaparecendo a figura do intelectual como ator político. Um dos últimos foi Sartre, né? Não está surgindo apenas a figura de um produtor de ideias e de conhecimentos numa sociedade que se dedica pouco tempo à reflexão e muito à comunicação. O papel do intelectual não é mais o de um maître à pensée ou de um profeta, mas pura e simplesmente a de um iluminador e esclarecedor da ação dos que politicamente decidem. Donde precisamos restaurar sua função crítica, para que as novas gerações não se tomem por ideal de vida o simples infotenimento, expressão criada por Chomsky para definir a nova geração norte-americana, viciada em informação e entretenimento e nada mais. Ademais, o intelectual deve ser ainda alguém capaz de se indignar, quer dizer, testemunhar em nome dos direitos fundamentais do ser humano que toda forma de vida social, refletindo a parte arcaica e pré-lógica de nossa espécie, não é digna do ser humano. Capaz de testemunhar que nada do que é humano nos é indiferente. Horácio, ano 77. Frase repetida 10.000 vezes por Marx. Nada do que é humano me é indiferente. E contrariamente a todos que acreditam que tudo tem um preço, Adam Smith, seu contemporâneo, diz: não. A dignidade não tem preço, não está à venda. Hoje é triste, boa parte dos intelectuais estão vendidos ou alugados. Inteligência alugada. Qualquer bolsinha compra um, né? Até me lembro do Luís XIV, o rei Luís XIV do Vasco Alegre. Começaram a encher o saco dele lá e mandou um Colbert: ó, dá um emprego para aquele outro, entendeu? Um título de barão, não sei o quê. Calou a boca de todo mundo. A dignidade não tem preço. O intelectual permite o diálogo sempre entre o real e o possível, entre o sonho e a realidade. Mostra-nos que é a esperança que dá sentido à vida, é uma esperança. E essa esperança se funda na perspectiva de podermos um dia transformar nosso mundo presente num mundo futuro melhor. O François Jacob conta uma história que um casal de judeu
durante a guerra, saiu da Alemanha para atravessar toda a França ocupada para se instalar lá na Espanha franquista e precisar de qualquer coisa. Tristan Bernard passou quase mais de ano, 2 anos atravessando o barulho de medo da Gestapo. Quando chegou na fronteira da Espanha, a Gestapo pegou o cara. Ele falou para a mulher: minha querida, termina agora o tempo do medo, começa agora o da esperança. Por isso, dizia Camus, temos que pelo menos imaginar Sísifo feliz, para não dar um tiro no ouvido. Camus dizendo: não existe punição mais terrível do que um trabalho inútil e sem esperança. Isso é bom para a nova geração que está um pouco desesperançosa. O pensamento mágico tem algo de sedutor e de diabólico. Tenta explicar o mundo para permitir ao homem se situar no universo e integrar sua ação nessa concepção de mundo. Afinal, para que servem as divindades? Para substituir a diversidade pela unidade, a complexidade pela simplicidade. Digamos, Mohammed vivia dizendo: a simplicidade e a barbárie do pensamento, a complexidade e a civilização das ideias. Ordem pela ordem e o imprevisto pela regularidade. Mas quando a ciência procura abrir novos horizontes, o pensamento mágico fecha o mundo e nele introduz uma coerência global, conferindo um lugar a cada acontecimento, a cada ser e a cada ação. Como nós não vivemos todos do mesmo modo neste mundo, devemos tomar partido numa sociedade ameaçada pela ideologia da suspeita e da indiferença. Por isso precisamos fundar nossas esperanças na geração que está chegando, porque ela está vivendo os fracassos de seus pais, sofrendo os desastres do pensamento mágico. Está mais bem equipada e preparada para resistir às ilusões, manipulações e práticas demagógicas. Trata-se de uma geração que viaja, estuda no estrangeiro, domina línguas, recebe imagens do mundo inteiro, está em contato com o mundo todo, maneja com habilidade a internet e está mais informada que as gerações precedentes. Ademais, vive no cotidiano online a solidariedade da espécie humana em escala planetária. Por isso, essa nova geração talvez possa dispor, graças aos avanços extraordinários da ciência e tecnologia, de meios novos, muito poderosos. O futuro lhe pertence. Esta geração pode conferir ao homem uma identidade que lhe pertence de direito, e parece que lhe foi tomada, como dizia Pascal, a de ser um caniço, o mais frágil da natureza, mas um caniço pensante, livre. Por isso, saibamos ceder lugar à nova geração, mas sabendo que ela também corre um grande risco de tornar-se obesa de informação e anoréxica de conhecimento. Thomas Eliot já dizia antigamente: onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? E onde está o conhecimento que perdemos com a informação? Excesso de informação não só deforma, mas desinforma. Sabemos disso. Portanto, o futuro é incerto. Apesar dos riscos, vicissitudes e incertezas, não devemos ter medo.
mostrou a salvação do medo, foi reforçado pelos buchos da vida, né? Precisamos marchar com um sonho na cabeça e uma bússola na mão. Pedro, jamais nos esquecendo de fazer a seguinte prece proposta por bacharelado todo santo dia: Pai, fome nossa de cada dia nos dai hoje. Fome nossa, saber, a fim de elaborarmos uma consciência humana capaz de reificar os preconceitos, superar os dogmatismos e jamais fazer concessão ao saber, como dizia antes. Todo filósofo ou pensador que permanece indiferente às suas próprias ignorâncias, dizia Kierkegaard, pode ser comparado a um amante sem paixão, uma bela mediocridade. Se não fizer uma crítica do atual neoliberalismo, cuja filosofia se funda numa visão de homem pornográfica, não terá condições de organizar a sua esperança contra o medo, nem de resgatar a utopia contra o conformismo. Terminando, tá, gente? Lembremos, para concluir, que na filosofia a indignação nasce com Platão e sua teoria da dignidade humana, dignidade da alma humana. No dia do processo de seu mestre e amigo Sócrates, o jovem Platão sobe na tribuna e se dirige a seus concidadãos: atenienses, sou o mais jovem de todos os que subiram nessa tribuna e que desceram, repete os juízes, né? E botei para fora, lógico. Eis a cena primitiva da indignação filosófica diante da absurda condenação do inocente, do melhor homem, do mais sábio e do mais justo dos homens, como estava escrito no santuário de Delfos. Eu tive o prazer e a alegria de conhecer, acreditando que ainda podia haver justiça e que o homem poderia ser educado, e se dignando diante da execução do mais sábio dos homens, Platão se dá conta de que esse affaire tinha tudo a ver com a constituição mesma da filosofia, porque foi esse affaire que o forçou a reconhecer o primado absoluto da justiça, donde sua revolta e seu anúncio, a inocência espezinhada, constitui o princípio gerador de toda a filosofia digna deste nome. Concluindo, e foi assim que o sentimento de indignação se tornou axioma de revolta, adquirindo o alcance universal de um ultraje feito à dignidade do ser humano, podendo alegar chegar à degradação, à humilhação e à morte. Sua lógica prevalece sobre a da resignação. Muito obrigado.